No dia 22 de dezembro de 2003, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 10.826, que é nada mais do que o Estatuto do Desarmamento. Uma lei que tem gerado muitas controvérsias, muitas polêmicas desde então, não é, vereador? Já aqui ao meu lado, o vereador Fabrício Tavares, seja bem-vindo. Obrigado. Não saiam daí, que o assunto hoje vai dar o que falar. Fala sério aí! Fala sério. Fala sério! Pai, fala sério. Discutindo então o Estatuto do Desarmamento e o que aconteceu no país desde então, vamos falar agora, não é, vereador Fabrício Tavares, que recentemente organizou aí uma audiência pública para rever um pouco esse conceito, se de fato o Estatuto do Desarmamento foi positivo ou negativo para a sociedade, não é, vereador? Nós no último dia 2 de agosto, através da iniciativa da Frente Parlamentar pelo Direito do Cidadão à Autodefesa, que é liderada aqui no Estado pelo deputado estadual Edu Oliveira, nós realizamos aqui na Câmara Municipal em Pelotas uma audiência pública para discutir essa questão. Basicamente porque quando o Estatuto do Desarmamento foi criado com a proposta de desarmar a sociedade e com a finalidade, o argumento de que nós assim iríamos pacificar a nossa sociedade, iríamos diminuir os assassinatos, os homicídios, enfim, os crimes cometidos com arma de fogo, esta lei entrou em vigor. E o que se mostra hoje, praticamente 14 anos depois, é que esta finalidade não aconteceu. Nós temos o número de homicídios, assassinatos, cada dia que passa maior. Nós, na prática, temos a sociedade, os cidadãos de bem, absolutamente desarmados e as pessoas que vivem no crime fortemente armados. Então nós estamos querendo levantar essa discussão, estamos querendo promover uma revisão desta norma. Veja bem, nós não estamos começando um movimento armamentista, não é essa a ideia, até porque a ideia não é revogar e liberar absolutamente o porte de arma. Até porque não é qualquer um que pode portar Exatamente. uma arma hoje. A ideia é flexibilizar a legislação atual com a intenção de garantir o direito natural que o cidadão tem à autodefesa. Bem, recentemente, o presidente Michel Temer meio que flexibilizou um pouquinho essa lei que nós vamos conversar em seguida, não é, vereador? Mas até então, para o civil poder ter esta arma em mãos hoje, ter o porte desta arma, ele precisa corresponder a alguns pré-requisitos, que são eles: possuir idade mínima de 25 anos, possuir ocupação lícita e residência certa, comprovar idoneidade por meio de apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais, certidões negativas de distribuição de processos criminais e não estar respondendo a inquérito policial. Também deve apresentar capacidade técnica e aptidão psicológica para manuseio de arma de fogo, atestados por profissionais credenciados pela Polícia Federal, declarar efetiva necessidade e proceder ao pagamento da respectiva taxa. Essas são as premissas básicas para que hoje possa se portar uma arma, né? Qual é a diferença do projeto? Existe um PL, um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, e aí queria fazer um parênteses de que
Somente o Congresso Nacional, porque é uma lei federal, pode alterar essa legislação, né? A Câmara Municipal não tem a competência, a Assembleia Legislativa também não, mas o que nós estamos fazendo é mobilizando a comunidade para que a gente possa pressionar, vamos dizer assim, os nossos deputados do Congresso Nacional a rever a legislação. Basicamente, esses pontos que tu mencionou, eles continuam no que seria a nossa proposta, né? Algumas diferenças, por exemplo, a idade baixaria de 25 para 21. Né? Uma diferença muito importante, hoje as taxas são tão grandes, tão altas, o valor das taxas são tão altas, que hoje o porte é um direito elitizado. Poucas pessoas, por conta desta questão, conseguem obter o porte de arma. As questões de aptidão técnica, aptidão psicológica, idoneidade, né, que a pessoa não pode ter condenação, não pode ter processo, isso aí continua. Né? A questão da pessoa ter que ter uma capacitação para o manejo de arma também continuaria. O que muda é que hoje, além de tudo isso que tu relatou, hoje está na mão do delegado de Polícia Federal, a quem nós respeitamos e admiramos o trabalho, mas é uma pessoa que diz, que julga, vamos dizer assim, se tu tens a necessidade ou não. Né? É mais ou menos como se tu fizesse o seguinte: a pessoa adquiriu a idade para dirigir, faz o curso, faz a aula prática, faz os testes, passa na aula, daí o Detran vem para ti e diz: não, tu cumpriu tudo, mas eu não vou te dar porque eu acho que tu não precisa de carro, porque tu mora perto do teu trabalho, tu pode ir de ônibus para o teu trabalho. Então essa necessidade seria questionável. Ou seja, é um direito relativo, né? E o que nós queremos é garantir o direito a todas as pessoas que querem e que cumprirem esses requisitos. E essa questão da necessidade da pessoa é uma questão pessoal. Cada um sabe a sua necessidade, cada um sabe o seu medo. Né? E nós aqui no Rio Grande do Sul, que quando teve o plebiscito para consultar a sociedade brasileira sobre essa questão, nós aqui, grande maioria dos gaúchos reprovou o desarmamento. Né? E nós temos algumas peculiaridades, principalmente em função da atividade rural. Né? Hoje em dia a criminalidade está avançando no campo, né? Além do abigeato, crimes como estupro, atentado violento ao pudor, o próprio homicídio, latrocínio, vem aumentando na zona rural. Né? E muitas vezes as pessoas estão vivendo com medo, né? E não conseguem ter o porte de arma. Há muitos casos de produtores rurais ou de funcionários de granjas, estâncias, que moram no campo, ficam no campo, né? Precisam ter uma arma para defender a sua vida, a vida da sua família, defender a propriedade. Às vezes acabam sendo empurrados para a ilegalidade, porque a pessoa tem a arma, né, e acaba sendo processada, às vezes até preso por porte ilegal de arma. Uma pessoa que é do bem, que tem ali a arma apenas para defender a sua vida, defender a sua propriedade. Então, nós queremos, na verdade, flexibilizar a legislação. Não é possibilitar incondicionalmente o porte para qualquer pessoa, não. Né? A maioria desses pré-requisitos que existem hoje continuaria, só que com a diferença de que, cumpridos os requisitos, a pessoa possa ter o porte e não depender da avaliação de um servidor público que vai avaliar a necessidade da pessoa, se a pessoa precisa realmente ou não, porque isso é uma questão subjetiva. É muito subjetivo. Eu, por exemplo, a gente começou essa caminhada, estamos fazendo esse debate, eu não tenho a pretensão, não tenho a intenção hoje de ter uma arma, de portar uma arma, não tenho esse desejo, mas eu quero garantir o direito das pessoas se defenderem.
porque hoje o bandido sabe que o cidadão está desarmado, né? Então fica muito fácil, né? Só no momento em que pelo menos a dúvida existir, né? Se determinada pessoa está armada ou não, isso por si só o bandido já vai pensar 2 vezes se vai assaltar, se vai abordar aquela pessoa. Porque na realidade hoje, essa lei não se aplica, claro, às Forças Armadas, né, e também aos auxiliares. Mas em se tratando daquele cidadão que vive no campo, que vive em zonas mais isoladas, por exemplo, a lei prevê que esta pessoa que precise de fato, que necessite, aí vem a questão subjetiva, como nós estávamos conversando, que necessite da arma para se alimentar como meio de trabalho, enfim, ele possa ter essa garantia. Exatamente, e existem outras questões de profissionais que trabalham na área da segurança, que até têm autorização, o porte, para usar durante o seu trabalho, só que, por exemplo, o guarda municipal, né? Primeiro que a lei atualmente, ela diz que só pode ter arma o guarda municipal de municípios acima de 500 mil habitantes, né? Que isso é uma norma defasada, né? Nós não temos 500 mil habitantes, temos uma guarda municipal e necessitamos que a nossa guarda esteja devidamente armada. Só que o guarda, ele pode andar armado durante o seu trabalho. Na hora de ir para casa, ele tem que ir desarmado. E isso é um problema, porque daqui a pouco, isso acontece mesmo com os agentes penitenciários, acontece o mesmo com os vigilantes, né? Nós ouvimos na audiência pública um relato de um vigilante que trabalha numa propriedade rural, né? E que quando vai para casa ele tem que ir desarmado. Daí ele vai para casa com medo de ser abordado, né? Até porque ele pode passar por uma situação lá que ele tenha que usar a sua arma e depois ele vai para casa desarmado e completamente vulnerável, exposto à violência daquelas pessoas que possam ter abordado ele anteriormente, né? Então são várias questões que, flexibilizando a legislação atual, poderão ser resolvidas através da garantia do direito das pessoas, cumprindo as exigências que a lei impõe, obter o porte de arma e, portanto, em última análise, obter o direito de se defender. E falando ainda dessa flexibilização, vereador, o presidente Michel Temer, como nós falamos agora há pouco, digamos que ele tentou flexibilizar um pouco a lei, fazendo alguns ajustes, digamos assim. Ou seja, ele passou que hoje em dia uma pessoa, para ter esse porte de arma, ele tem que ser renovado, teria que ser renovado a cada 3 anos. Segundo as modificações que o Michel Temer acaba de sancionar, ao invés de 3 anos, então, serão 5 anos esse tempo que o portador tem para renovar o seu registro. Outras alterações foram a comprovação de habilidade, que deixa de ser necessária, mais liberdade também para os atiradores associados a clubes de tiros, e isso tem gerado também muita polêmica, porque alguns militantes acreditam que possa causar, sim, um certo número de homicídios, a violência possa aumentar em função disso, porque até então os associados ao clube de tiros, enfim, eles poderiam carregar a sua arma, mas essa arma não deveria estar carregada. Exatamente. E agora eles têm, sim, eles têm essa possibilidade de já transportar a sua arma carregada. Na prática, esse medo não se confirmou, né? Uhum. Porque os homicídios só aumentaram, né? Os crimes não acontecem com as armas das pessoas de bem, né? Os crimes acontecem com as armas clandestinas que entram no país pelas fronteiras ou que são roubadas, né? E que estão na mão dos criminosos, dos bandidos, né? Que estão muito melhores equipados, inclusive, muitas vezes, que a própria polícia. Exatamente. E existem várias estatísticas no mundo inteiro, né, de lugares, estados, países onde o armamento é permitido, e constata-se que nesses países, nesses estados, a violência, os crimes com arma de fogo, o índice desses crimes é muito menor
do que naqueles países como o nosso, onde foi promovido o desarmamento das pessoas de bem. Então, nós vamos instalar na próxima semana aqui em Pelotas, em nível local, esta frente parlamentar pelo direito à autodefesa, para continuarmos mobilizados, né, no sentido de fazer com que a nossa voz seja ouvida no Congresso Nacional e que possa, então, avançar esse projeto de lei que está tramitando, que é de autoria de um deputado que até eu não conheço, um deputado de Santa Catarina, né, e que já passou, está em fase bem avançada em termos do processo legislativo no Congresso, está bem avançada. Teoricamente, tecnicamente, teria como aprovar ainda esse ano, se houver essa pressão da sociedade, se houver a vontade política, reconhecendo que a situação no Congresso hoje em dia não é fácil, está muito complicada, mas teoricamente seria possível flexibilizar essa legislação ainda esse ano. E na sua opinião, vereador, quais os pontos mais positivos dessa proposta? O ponto mais positivo é essa questão que eu falei. Esse juízo subjetivo de quem autoriza, concede o porte, que hoje é o delegado de Polícia Federal, deixaria de existir. Cumpridos os critérios objetivos, e daí eu até não concordo com essa questão de não ter a exigência da aptidão técnica, eu acho que tem que ter. O sujeito tem que saber manejar a arma, tem que saber o que fazer com a arma, senão pode ser mais perigoso ainda, eu concordo. Inclusive para ele, né? Inclusive para ele. Então, acho que tem que ter essa exigência, mas o julgamento subjetivo da necessidade da pessoa que deixaria de existir, né? Porque não pode outra pessoa, quem sabe da sua necessidade, quem sabe do tamanho do seu medo, né, é a própria pessoa. Né? Então, a principal diferença é essa. Os requisitos são basicamente os mesmos, com a diferença de que diminui a idade de 25 para 21 e diminui também o custo para obter o porte, que hoje é tão alto que poucas pessoas conseguem bancar, custear as taxas que são cobradas. Né? Então, essas são as diferenças, e a principal diferença é que esse julgamento final da necessidade, ele não seria mais, não estaria mais presente nesse processo. Cumpridos as exigências, né, que tem que continuar e tem que ser avaliadas criteriosamente, mas uma vez cumpridas as exigências, o cidadão teria o direito a ter o porte de arma. Sabe que o vereador falou agora há pouco da realidade em outros países que não tem, o porte de armas é liberado, e nós temos aqui a Austrália, por exemplo, que é um dos grandes exemplos. Ela apostou fortemente na campanha do desarmamento. Em especial, no dia 28 de abril de 96, quando Martin Bryant, que é um australiano, na época de 28 anos, quis vingar a morte do pai e acabou matando os irmãos e saindo pelas ruas e atirando em todos que passassem na frente dele. Foram em torno de 35 mortes e ainda 28 feridos. Foi quando, então, a Austrália decidiu apostar na campanha do desarmamento com leis mais rigorosas para o porte de armas, mais ou menos parecido com o que o Brasil fez aqui também. Só que, na realidade, segundo pesquisas que foram realizadas em seguida, nos próximos anos, a Austrália passou de um país com legislação bélica pouco burocrática, com poucas restrições, até para a compra de rifles, para uma das nações mais rígidas do mundo, quando o assunto se trata em armas, e na realidade não adiantou de nada, porque a criminalidade, os homicídios, inclusive, aumentaram depois disso. Essa situação tem se verificado em todos os lugares onde a legislação passou a ser mais rigorosa, onde foi promovido o desarmamento das pessoas de bem, né? E aqui no Brasil também. É óbvio que isso não vai resolver o problema da falta de segurança, o problema da criminalidade. O que vai resolver o problema da violência, da criminalidade, é a educação do povo, né? Mas isso
uma solução a longo prazo, né? Que o Estado tem que planejar e investir de forma séria e qualificada em educação. Isso sim é a verdadeira solução, né? Mas o que nós estamos buscando hoje como eu disse, a flexibilização da legislação para garantir o direito de defesa do cidadão, daqueles cidadãos de bem e que precisam, que sentem a necessidade de ter uma arma para se defender. Nós temos aqui, é comum encontrar, principalmente na nossa periferia aqui da cidade, vários comércios todos gradeados, onde o comerciante atende só por uma janelinha. O cidadão de bem é que está porque atrás já das grades. cansou de ser assaltado, né? Nós temos vários exemplos no meio rural da necessidade que as pessoas têm de poder se defender, né? E é isso que nós estamos defendendo. Na verdade, assim, nós queremos discutir com a comunidade, e todos aqueles que quiserem participar desse debate, que quiserem trazer a sua colaboração, né, é bem-vindo. Nós fizemos essa audiência pública, mas o tema não se esgota, ao contrário, nós vamos manter a mobilização e queremos apoio para poder pressionar os nossos deputados federais, o nosso Congresso Nacional, a aprovar a flexibilização da legislação atual. E nessa audiência pública, qual foi o retorno da população? O que vocês puderam perceber com relação ao desejo das pessoas que participaram dessa audiência? Olha, não sei se é porque aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma história, uma tradição. A nossa história foi lá atrás, né, de guerra, de conflito, né? Então tem a tradição, principalmente do homem do campo, né? Hoje em dia não, mas de possuir armas, de se defender. Mas de todas as pessoas que participaram da audiência, né, eu não me lembro de nenhuma manifestação contrária, né? Foi praticamente unânime, todo mundo defendendo a ideia de mudar a legislação para tornar mais acessível o porte de arma, né, como forma de garantir o direito de defesa do cidadão. Com certeza. E quais são as suas principais, digamos, motivações com relação a esse assunto? E a partir de que essa lei, quem sabe, fosse aprovada, o que o vereador acredita que poderia melhorar a partir de então? Olha, primeiro é isso, garantir o direito sagrado previsto até, inclusive, na Constituição, de defesa do cidadão, né? Eu disse, particularmente, não tenho hoje, posso amanhã, por uma circunstância ou outra, necessitar, mas hoje eu não tenho interesse pessoal de obter o porte. Mas eu converso com várias pessoas, tem vários eleitores, várias pessoas da comunidade que reivindicam o direito de ter, né, principalmente os produtores rurais aqui na nossa região. Está muito difícil no campo, tá? As pessoas estão com medo de ficar no campo. Porque antigamente a gente tinha essa ideia de que no campo era mais tranquilo, que violência era coisa da cidade, das metrópoles, mas não é bem assim, né? Não, mudou. As pessoas estão com medo de ficar no campo e nós precisamos de um campo forte. E muitas vezes estão, inclusive, mais desassistidos, porque em algumas localidades é tudo tão distante. Sim, não tem internet, muitas vezes não tem sinal de celular, a polícia está longe, não tem como chegar rápido. Como é que essa pessoa vai se defender? E o bandido que sabe que a pessoa está lá desarmada com a sua família, se torna uma vítima fácil, né? Então nós queremos mudar essa realidade, né? Volto a dizer, não queremos liberar totalmente. Nós queremos que haja critérios, nós queremos que hajam requisitos, que basicamente são os mesmos requisitos que hoje existem, com a diferença de que diminui o custo para tornar mais democrático e garantir efetivamente que as pessoas possam ter o direito de obter o porte, né? E a retirada deste julgamento subjetivo que a autoridade faz quando concede o porte, da necessidade ou não que a pessoa tem. Até porque seria muito difícil saber
qual é a necessidade de cada pessoa, de realidades distintas. E é um julgamento subjetivo, né? Cada um pode ver de uma forma. Tu podes entender que a determinada pessoa não precisa e eu posso entender que ele precisa, né? Então, o que nós queremos é o seguinte: cumpre as exigências objetivas e, cumpridas as exigências, a pessoa tem o direito de portar a sua arma. E basicamente é isso, né? Considerando que, pelo menos por força do plebiscito acontecido anos atrás, que a grande maioria da população, especialmente do Rio Grande do Sul, foi contra esse Estatuto do Desarmamento. Vereador Fabrício Tavares, que participou deste primeiro bloco, quando o assunto do nosso programa é Estatuto do Desarmamento. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui. E depois dos intervalos nós voltamos com outros convidados que vão continuar falando um pouquinho a respeito desse assunto, elucidando mais o espectador que está em casa assistindo o nosso Fala Sério. Já voltamos. Fala sério. São 20 anos no mercado em ferragem e material elétrico, que vai do mais simples ao sofisticado. Com atendimento personalizado. Vamos ver com o Wilker o que temos no setor de chuveiros. Luana, aqui no Max Material Elétrico nós trabalhamos com as melhores linhas de chuveiros e torneiras elétricas do mercado, que certamente atendem a todos os nossos clientes. E diante desse nosso inverno rigoroso que temos aqui no sul, nós trabalhamos com chuveiros de muita potência, como os chuveiros da Hydra, Lorenzetti, Tramontina. São chuveiros de primeira linha que certamente vão satisfazer toda a nossa gama de clientes. Além de luminárias para todos os estilos e bolsos. Fran, temos algum diferencial na loja? Claro, Luana, trabalhamos também com a linha de painéis LEDs, importação própria do Grupo Missions, com qualidade e ótimos preços. Dos maravilhosos lustres de cristal, a lâmpada. Tudo o que você precisa encontra na Max Material Elétrico. Somos distribuidor de conectores e derivadores da linha Dercy, que proporcionam mais economia, segurança e eficiência para sua casa. Loja Schornack. Os mais belos modelos para os seus momentos. Do alto esporte ao sofisticado traje das noites de festa. Schornack, no calçadão da Andrade Neves e na Andrade Neves 2173. Fone 3277-5477. Fala sério! Voltando então com o programa Fala Sério, que está discutindo hoje sobre o Estatuto do Desarmamento, agora ao lado do delegado regional da Polícia Civil, Márcio Stephens. Seja bem-vindo, delegado. Muito obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos a presença do delegado aqui para poder esclarecer justamente este assunto que gera muita polêmica, muita controvérsia, pessoas a favor, pessoas contra. E eu já vou começar esse bloco perguntando para o delegado o seguinte: de fato, o desarmamento foi positivo ou negativo para a sociedade, na sua visão? Olha, eu posso dizer que, em termos gerais, eu penso que foi positivo, né? Na verdade, o Estatuto ele veio regulamentar uma série de condutas que dizem respeito às armas de fogo, né? Então, ele regulamenta desde os requisitos legais para que a pessoa possa ter acesso a uma arma de fogo, até os crimes relacionados à posse, a porte de arma de fogo, a transporte, enfim. Então, depois de muito debate, acabou saindo esse chamado Estatuto de Desarmamento, que é uma lei federal lá de 2003, né? E que agravou algumas condutas também criminais, como, por exemplo, porte e posse de arma de fogo, que antes eram condutas tidas como de menor potencial ofensivo, e a partir dessa lei, essas condutas passaram a ter um apenamento bem maior, além de o Estatuto também restringir o acesso a armas de fogo, tanto a registro como a porte, né, de arma de fogo. Ficou muito mais restrito, né? Hoje a pessoa ela tem muito mais obstáculos para se vencer, para conseguir o seu registro e principalmente seu porte de arma, em função do Estatuto de Desarmamento. Então, a grosso modo, né, dá para se dizer assim, na minha opinião, veio para acertar essas arestas e tentar tirar um pouco de arma de circulação, na medida que transformou o crime que antes era uma pena pequena num crime mais grave e apenado com pena de reclusão. Enfim, a pessoa que hoje é presa em flagrante, ela, no mais das vezes, tem a chance de ir direto para o presídio. Então, nesse aspecto, ficou mais gravoso, né? O que é interessante lembrar também, não é, delegado, que hoje, não sendo pertencente às Forças Armadas, à Polícia Civil, Polícia Federal e outras forças auxiliares, o cidadão, para ter direito ao porte de arma, é apenas sob algumas justificativas, algumas questões que a lei inibe. Não é qualquer um que pode ter o porte de arma hoje. E é principalmente uma das questões que vem a ser debatida com essa reforma, com essa promessa de revogação do que nós temos hoje enquanto Estatuto do Desarmamento. Ou seja, os deputados que estão a favor dessa revogação, eles dizem que, assim como conversado agora há pouco no bloco passado com o vereador Fabrício Tavares, eles pensam que, na realidade, e isso seria uma das modificações, inclusive, que deveria cair essa limitação, né? Exatamente. Né? Então, não haveria mais necessidade de justificar o uso dessa arma como hoje é necessário, né? O cidadão, para ter esse porte de arma, ele tem que pertencer a alguma região, alguma localidade que torna isso favorável, ou trabalhar em determinadas áreas que precisam realmente do armamento, inclusive para a própria proteção, como é o caso dos policiais. E de acordo com essa revogação, o que essa lei pretende é justamente que isso não exista mais, que não exista essa necessidade de justificativa do porte de armas. O delegado concorda com isso? É interessante a proposta da nova lei? Olha, eu acho que o debate é válido, né? Sempre é válido. Eu acho que é importante que se debata com a sociedade, enfim, com as pessoas que têm interesse ou com as pessoas que trabalham com essa matéria, né? Agora, eu também acho que a pessoa, o fato da pessoa poder estar armada não significa que ela possa estar mais segura, né? O fato de a pessoa
poder ter livre acesso a armas de fogo, muito provavelmente não vai, pelo menos a grosso modo, né, não vai melhorar alguns problemas relacionados à segurança pública ou à insegurança pública. Então eu acho que isso tem que ser tratado com bastante cautela, né? Repito, eu acho que o debate é interessante. Talvez se pudesse abrir alguma exceção a mais, né? Que hoje o Estatuto não abre, fora aqueles que lá estão previstos. Mas num primeiro momento eu diria que tenho dúvidas se uma liberação pura e simples e sem nenhum tipo de controle ou limitação como é hoje vá nos trazer vantagens que dizem respeito à segurança pública, por exemplo, porque inclusive nós temos países em que esse acesso é mais liberado, que nem por isso passaram a conviver com índices de segurança pública mais favoráveis, né? Então não vejo assim como a solução dos problemas, né? E o delegado, quando fala que estar armado não quer dizer estar mais seguro, vem também de encontro a uma pesquisa providenciada pelo governo do estado de São Paulo, onde as conclusões chegadas foram de que vítimas armadas correm 56% mais chances de serem mortas e 80% mais chances de serem agredidas. Pois é, justamente o que eu me referia, porque passa também pela questão da capacidade técnica da pessoa saber, né, lidar com uma arma de fogo. Quer dizer, o criminoso, quando chega na vítima, ele já tem um preparo muito maior do que a vítima. E no mais das vezes não tem nada a perder, né? A vítima já tem muito a perder. E então eu vejo assim com muita, repito, tem que ser visto com muita cautela. Não é que não se possa fazer o debate, eu acho que tem que ser feito, né? Agora, a circulação livre de armas de fogo ou o acesso assim sem um controle mais rigoroso, eu penso que deva ser bem avaliado, não como uma medida, vamos dizer assim, casuísta, né? Olha, hoje nós estamos vivendo situações de crise na segurança pública, então vamos partir para esse caminho de liberação. Isso, na verdade, é o que quase sempre acontece no Brasil, né? Esses problemas mais sérios são tratados com muito casuísmo ou soluções assim mirabolantes para problemas que exigiriam, na verdade, uma prevenção ou uma prática que deveria trazer resultados a médio prazo, pelo menos, né? E não assim como soluções mágicas e talvez até um pouco simplistas. Mas enfim, isso é uma opinião muito pessoal, né? Repito de novo, não tem que ser feito o debate, ouvir as partes, ver o que a sociedade pensa e quer, né? Para se chegar a uma decisão, a um entendimento que tente, pelo menos, agradar a maioria das pessoas. E esta lei que pede a revogação do Estatuto do Desarmamento é a 3.722/12, que ela pretende retirar a obrigatoriedade da comprovação efetiva de necessidade, que é o que nós estamos conversando agora, como também o registro de quem possui uma arma de fogo passa a ser permanente, porque hoje... Temporário, isso. Porque hoje é temporário, de 3 em 3 anos. E passaria a ser permanente, assim como também uma outra modificação que essa nova lei prevê, é que a maioridade para quem tem porte de armas caia de 25 para 21 anos. Delegado, e os 25 anos foram, digamos que, determinados porque na época em que a lei foi criada, segundo as pesquisas diziam, a maioria dos homicídios relacionados a jovens
eram justamente nessa faixa etária dos 21 aos 24 anos. De lá para cá, tantos anos passados, o delegado ainda observa isso, que essa faixa realmente etária dos jovens é a maior vítima ainda, ou isso já mudou um pouco? É a maior vítima, até não só no polo, vamos dizer assim, ativo, como também, aliás, no polo passivo, no caso das vítimas, né? Mas também nos autores, né? Nós temos tanto autores como vítimas, muitos jovens envolvidos, né? Inclusive adolescentes. Nós temos visto isso, não só aqui em Pelotas, mas é uma realidade. Então, essa questão da idade também é algo muito preocupante, que não pode ser abordado assim de uma forma simplista. Não que eles estejam abordando de uma forma simplista, mas tem que ser avaliado com muita seriedade, porque passa por uma questão de maturidade, passa por uma questão de tomada de decisão, né? Até que ponto assim, um jovem na tenra idade é capaz de decidir, por exemplo, o momento que vai ou não efetuar um disparo. Então é bastante séria esse ponto, vamos dizer assim, da discussão, né, da idade. Eu considero que tem que ser avaliado isso aí com muita parcimônia, com base em pesquisas, né? Não se pode ter, eu sei que deve ter, com certeza, existe essa base de pesquisa por trás disso, e tem que existir, para que senão não se procure uma aventura aí, repito, né, em função de um momento de crise em que se vive e por se achar, talvez, no meu ponto de vista, de forma equivocada, que o simples fato da possibilidade de revogação e de maiores acessos a armas de fogo vai resolver o nosso problema. Acho que não. E delegado, e muito se fala também na questão do contingente das Forças Armadas, seja a Brigada Militar, a Polícia Civil, que as pessoas normalmente observam ou acreditam que o efetivo não é o suficiente para combater a criminalidade cada vez maior. E isso viria de encontro ao que a Lei do Desarmamento propõe, ou seja, que é uma maior segurança isso é verdade? É exatamente isso que eu discordo, né? Não as forças que tu se refere não são exatamente as forças armadas, né? As forças armadas seriam o Exército, Marinha, Aeronáutica, enfim. Tu estás se referindo às forças de segurança pública, né? Não é outro tipo de enfoque. As forças de segurança pública, em que pese a possibilidade de estarem com efetivo defasado, elas têm todo um arcabouço, todo um treinamento por trás, né, que não passa só pela questão prática de disparos de arma de fogo, é todo um contexto, né, em que está inserida a arma de fogo, né. O fato de uma pessoa poder ter mais acesso ou poder ter a possibilidade maior de portar uma arma de fogo não significa que ela vá vamos dizer assim, se juntar às forças de segurança pública para tentar uma finalidade de melhorar os nossos índices de segurança pública. Isso é muito, eu diria que seria uma solução muito simplista, né? Não é porque uma pessoa tem lá a condição de portar a sua arma de fogo de uma forma um pouco mais liberada, que ela vá, de alguma forma, colaborar para o sistema de segurança pública. Ela poderá, num aspecto assim, muito particular dela, né? Melhorar o seu entorno, enfim, a sua segurança pessoal. Agora, que isso vai trazer algum tipo de benefício para o sistema de segurança pública como um todo, dentro desse contexto ao qual me referi, acho muito difícil, né? Porque, como eu falei, não, é uma engrenagem, é todo um processo de formação, por exemplo, que um policial, tanto militar como civil, tem,
né, em que dentro disso está inserido ali a possibilidade de portar a arma, o seu treinamento de constante treinamento de reciclagem, do uso da arma de fogo, coisa que eu sinceramente não sei se isso aí a lei vai prever que a pessoa, né, de tempo em tempo possa demonstrar que tem feito a sua reciclagem, que tem cuidado da sua arma de fogo. Então é uma série de questões aí que devem ser, como eu falei já várias vezes aqui, bastante avaliadas. Muito critério, né? E quando o delegado fala, por exemplo, claro, nós sabemos que as forças de segurança pública, elas precisam, têm o direito, claro, de estarem armadas sempre, mas os policiais também, eles são muito perseguidos muitas vezes, né? Pelos criminosos, por as gangues que tem, né? E quando isso acontece, por exemplo, este policial que está aposentado hoje, ele continua tendo direito a carregar, porque isso é uma dúvida frequente. O policial, depois de aposentado, tem ainda o direito de andar armado? Tem. Permanece com o direito. Porque preza pela segurança da população e a sua, principalmente. Isso, né? Depois de ter passado uma vida inteira fazendo a repressão, enfim, ou a prevenção, né? Esse final de semana aconteceu, foi noticiado na mídia uma vítima, né? Uma criança com 7 anos, que foi vítima de um disparo de arma de fogo. Ainda não está bem esclarecida essa questão, mas uma arma de fogo que existia lá no seu ambiente, onde ela vivia, essa criança. Em que condições a gente ainda não sabe, mas enfim, é um ponto para ser trazido a esse debate, né? O livre acesso deverá aumentar esses índices de ocorrências de disparos acidentais, de omissão na guarda das armas de fogo, né? Coisa que também muito provavelmente vai aumentar até tragédias como essa que aconteceu, né? E quando se fala também nas quadrilhas, nos grupos de tráfego, enfim, que muitas vezes estão bem armados. De onde vêm essas armas hoje? Qual é a rota porque agora recentemente, há pouco mais de um mês, não é, delegado? A Polícia Civil desmantelou uma grande quadrilha que existia aqui na cidade e conseguiu quantos quilos de cocaína? Apreendeu vários quilos de cocaína e ainda um armamento pesado. Quer dizer que os criminosos continuam tendo acesso a essas armas. Então, como que a Polícia Civil e a Brigada Militar, enfim, lida com isso? Olha, a questão da arma, isso aí não a questão da arma, ela é muito dinâmica. Isso aí não existe assim uma origem pré-definida, né? Até porque se existisse seria fácil de reprimir, né? Nós vivemos uma área de fronteira, né? Nós temos o tráfico de armas, ele existe no Brasil inteiro. Não tem como ter controle disso. Tem como tentar minimizar essa questão, né? Agora, a circulação de armas de fogo, ela é muito grande, sempre foi, né? E esse projeto, enfim, essa ideia do Estatuto de Desarmamento, muito provavelmente vai aumentar essa circulação de armas de fogo. Então eu pergunto até que ponto isso é bom, né? Nós termos a possibilidade de mais armas de fogo estarem circulando agora, né? Tanto no mercado clandestino como no mercado legal, oficial, né? Se é que vai prosperar esse projeto, enfim. Então são questões que devem ser discutidas, estão sendo discutidas até onde eu sei, né? E que me preocupa esse casuísmo que eu me referi há pouco atrás, né? Nós temos a tendência de achar soluções mágicas e pontuais para problemas muito sérios e de uma complexidade muito grande. Talvez não seja o caso agora, mas tudo indica que talvez a gente vá passar mais uma vez por uma questão de casuísmo penal ou processual penal, agora no caso das armas.
Delegado, hoje, quais as principais dificuldades que a segurança pública apresenta? Os policiais, por exemplo, qual é a maior dificuldade hoje que a Polícia Civil apresenta com relação à segurança pública mesmo? Olha, as polícias, elas fazem parte de todo um sistema, de toda uma engrenagem de segurança pública, né? A segurança pública é um tema de extrema complexidade que envolve desenvolvimento socioeconômico, que envolve educação, que envolve saúde, né? Que envolve legislação e que envolve repressão, que é o que a polícia faz, né? As dificuldades são as de um país que busca o desenvolvimento, né? E que no meio disso tem uma série de problemas, não só de repressão policial, mas de legislação, de pouca ou de uma diminuta possibilidade de assistência, de recurso, de acesso, aliás, de acesso à educação, de acesso à saúde. Então, todo esse contexto ele acaba desaguando em tragédias sociais, né? E nós fazemos parte disso. Esses crimes com os quais as pessoas, infelizmente, têm que conviver no dia a dia, fazem parte desse contexto. Então, essas são algumas das nossas dificuldades, né? Nós nos deparamos diariamente com isso e outras questões pontuais que nós temos que enfrentar também, mas que fazem parte não só de uma segurança pública nossa, que fazem parte de um contexto do Brasil, do mundo, por que não dizer, né? Que passa por uma crise nessa parte. E delegado, segundo uma pesquisa recente do Mapa da Violência, o Estatuto do Desarmamento, na realidade, teria poupado mais de 160 mil vidas nos primeiros 8 anos. Então, isso vem de encontro novamente ao que o delegado acabou de falar. Vem ao encontro do que eu estou dizendo, claro. Por isso que eu penso, falo da necessidade de se ter uma base científica por trás disso, né? Por trás de quem sustenta essa necessidade, e eu respeito quem tem esse entendimento, enfim, mas há que se ter, não tenha dúvida, uma base de pesquisa por trás, por baixo, para poder sustentar, no sentido de que vai melhorar esses problemas com que a gente tem tido que conviver ultimamente. E falando aí do delegado agora há pouco, falou da questão da educação. Então, não fosse o Estatuto do Desarmamento, na opinião do delegado, quais seriam as outras formas de conseguir coibir, inibir um pouco a violência? Qual seria outra saída? Educação, novamente? Não tem as condições de vida? É um leque muito amplo. Não tem dúvida, é um contexto. A gente poderia ficar aqui falando durante muito tempo sobre isso, mas uma série de questões que passa, eu já acabei de dizer, né, da questão de desenvolvimento socioeconômico, tem a questão prisional, né, a questão da legislação, da expectativa de punição, né, que nem sempre existe, né, desse contexto que eu me referi, né, contexto de saúde, de educação, de lazer, né, de não evasão escolar. Hoje nós temos no Brasil índices altíssimos de evasão escolar que contribuem diretamente com problemas de segurança pública. Então, nós não vamos acertar essas questões com medidas simplistas. Não estou dizendo que esse projeto aí seja assim, mas uma série de outros, né? É todo um contexto, um conjunto. Todo um contexto, todo um conjunto, toda uma comunhão de esforços que há de se fazer de várias instituições, né? Do poder político, do poder da polícia, do poder judiciário, de outras instituições, enfim, que tem uma relação direta ou indireta naquilo que acaba se transformando em problemas de segurança pública. E quanto ao sistema prisional, delegado, que o delegado acabou de falar, na sua opinião, ele não é tão eficaz, realmente? Nós temos
problemas estruturais, né? Que também estão nesse contexto que a gente fala, né? E, no meu ponto de vista, nós temos problemas na lei de execuções penais, né? Nós temos problemas no apenamento que alguns crimes têm e que outros não têm, né? E esses problemas estruturais que envolvem o sistema penitenciário, todo mundo sabe, isso é público, estão diretamente relacionados com a questão da alta criminalidade, né? Recorrente criminalidade. Então, mas eu vejo que com o tempo isso pode ser, a gente pode avançar nisso no sentido de, e estamos avançando, me parece, em algumas ações que pretendem melhorar essa parte do sistema penitenciário. Delegado, então, apenas reitificando, que o programa já está chegando ao fim, reitificando hoje qual, para esse cidadão que deseja obter o porte de armas, quais são as principais exigências? Vamos retomar... Tem as exigências que a lei pede, tem que demonstrar uma necessidade, existe um rigor muito maior, né? Tem que demonstrar efetivamente uma necessidade. Lá na hora de pleitear na questão do registro já é um pouco menor a exigência. Tem que se fazer toda uma parte de testes psicológicos, de testes práticos, né, que a pessoa vai ter que se submeter lá no setor competente para isso, para demonstrar que tem a capacidade não só técnica como psicológica e dos demais requisitos que a lei exige. Lembrando que hoje, quem for pego com porte de armas indevido pode, inclusive, pegar detenção de até 3 anos. Depende muito da situação, né? Pode existir a possibilidade de fiança ou não, depende da avaliação de cada caso concreto, mas é um crime bastante grave. Delegado, gostaria de agradecer a sua presença aqui, assim como o vereador Fabrício Tavares no bloco passado. O programa está chegando ao fim, espero que tenha ajudado o público espectador do nosso programa a tirar um pouquinho das dúvidas a respeito do Estatuto do Desarmamento. Voltamos a nos ver semana que vem. Obrigada pela audiência, obrigada pela presença. Até lá! Fala sério! Fala sério aí! Fala sério. Fala sério! Ai, fala sério.